Como diz minha esposa, acreditamos que nosso Natal foi uma bênção, amém? Glória a Deus. A pastora falava, ela ia falar do nascimento, falava da ressurreição, né? Então deu uma misturada aí, mas às vezes as pessoas nem percebeu, né? Percebeu? Que ela estava falando do nascimento e veio junto falando da ressurreição também. Lê. E fica atento também quem está falando aqui, né? Glória a Deus. Espero que você tenha tido um Natal abençoado, vivendo de fato o que Ele traz para nós nesses tempos que nós estamos, né? A simbologia dele, às vezes existe uma força muito grande para tirar a verdadeira essência de fato, né? Sempre foi assim e sempre vai ser. Vai existir sempre uma tentativa de suborno, de desviar o foco, de tirar o foco do Criador para qualquer outra coisa. Sempre foi assim. Em todo tempo, o inimigo lutou e investiu muito para tirar, Jean, esse foco. A idolatria, por exemplo, ela surgiu assim. Hoje existem milhares e milhares de deuses para se adorar, porque quando acharam que o Deus de Moisés, por exemplo, não respondia mais, houve a construção de um bezerro para ser adorado, para desfocalizar, para tirar a atenção do povo, do Criador para a criatura ou para a criação. E assim foi e assim vai continuar sendo. Hoje talvez o inimigo não nos leva, pastor Isabel, a prostrar diante de uma imagem, porque hoje a maioria das pessoas hoje são leitores, são conhecedor da palavra, mas às vezes nos leva a idolatrar tantas outras coisas que não é uma imagem, que é a mesma coisa, o mesmo pecado. Então, o inimigo ele lutou demais para isso, para roubar isso da criação de Deus perfeita, que é o ser humano, que é eu e você. E eu estava hoje estudando, pedindo ao Espírito Santo que me desse uma palavra, e no meu coração vinha uma palavra para falar com você hoje sobre esperança. Eu queria falar sobre isso, James, sobre esperança, que é o que nós precisamos fazer renascer, talvez, ou nascer no teu coração, no meu, no nosso coração, a esperança, porque ela nos move, ela nos empurra, ela serve como um trampolim para a nossa vitória, para a nossa corrida, para a nossa conquista, é ter esperança. E observando a palavra de Deus, eu vi que o inimigo ele lutou demais para roubar de nós essa esperança, que talvez de muitos ele já conseguiu, e talvez de muitos ele vai conseguir. Aleluia. Diga comigo, a minha não. Porque se eu te falar qual é a nossa esperança, você já sabe qual é. A nossa esperança é Cristo. Diga, a minha esperança. Diga de novo, a minha esperança é Cristo. Você lembra qual foi o texto que começou o culto hoje? Dou um doce para quem ia falar. O versículo, a não ser o Teixeira não. Dou um doce para quem souber qual o texto. Mas eu também sei, porque eu
falou a respeito da minha mensagem, por isso que eu sei que talvez também eu não saberia, porque a gente fica despreciante, a gente não... Mas se eu ler o versículo, você disser, é esse mesmo, porque está gravado aqui. Talvez o texto, não o capítulo nem o versículo, mas 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, aí viu? As coisas velhas e tudo se fez novo. Quer dizer que Jesus então é nossa esperança. Eu pregava esse texto na minha pregação no domingo passado. Então, todo o desejo de Deus se concentrou nisso, que Jesus pudesse ser esse meu foco, James, que eu pudesse lutar e fazer tudo, pastor Isabel, para estar nele, porque nele tem transformação. O novo, o velho fica novo. Amém? Essa é a maior obra de Deus na face da terra, é fazer o novo, o velho ficar novo. E se isso não acontecer, nós não alcançaremos ou não teremos a nossa vitória final, porque além das nossas conquistas terrenas, o nosso carro, nossa casa, o nosso bem-estar, o nosso dia de Natal, que foi gostoso hoje, né? Passamos lá em casa, foi muito simples, mas tão bom, tão gostoso. Não é por causa do almoço diferente. É claro que isso é bom também, mas não é também por qualquer outra coisa. É porque a gente começa a trazer na memória, poxa, eu estou comemorando afinal o quê? Aí a gente começa a alimentar daquilo que a gente está comemorando, embora não é 25 de dezembro, mas o fervo, a gente acaba entrando na barca e comemorando essa dádiva tão gloriosa que foi o nascimento de Cristo Jesus, que foi a vinda do plano, do projeto restituidor de Deus para essa terra, para fazer todos os velhos ficar novo. Eu preciso ter alegria nisso, eu não é? Eu preciso me regozijar nisso, Jean. Eu preciso me alegrar nisso. Não é no pernil que assou lá, né, Damares? Não é no arroz diferente que não é nisso. A minha e a nossa alegria precisa estar nesse projeto. A vinda dele foi um projeto salvífico, restaurador, renovador. Aleluia. Então, para que eu e você hoje pudesse ter esperança, né? Esperança, que é o que nos move em todo o tempo, nessa nossa trajetória, nesse nosso deserto, porque a nossa trajetória aqui é comparada ao deserto. Aleluia. E eu nesta noite quero passar para você algumas coisas interessantes. Eu não consegui passar uma mensagem para todos os irmãos dessa igreja, pelo fato de que eu troquei de aparelho e eu perdi o contato de todo mundo. Então agora que eu estou, quem fala no grupo eu vou lá restaurando, né? Vou pegando do grupo lá, porque você vai falando no grupo e eu vou te buscando lá. Mas quem não fala no grupo eu não dou conta e aí ficou muitos irmãos que eu não pude, aí você não me deu um Feliz Natal e eu também não pude, porque quando você manda, restaura automaticamente no meu celular, e aí eu não consegui então, se você não está recebendo nenhuma mensagem que você é acostumado a receber de mim, manda um oi, ou restabeleça para mim lá, por favor, o seu contato, para que eu possa, o dia que eu precisar falar contigo, eu tenho você no meu hall de amizade lá, tá bom? Então, se você não recebeu aí uma mensagem, é por esse fator, tá bom?
mas acho que a maior parte recebeu aí, né? Recebeu uma mensaginha aí do pastor. Uma grande parte. Glória a Deus. Você sabe que o diabo ele lutou em todo o tempo, desde o início da criação, para fazer com que a humanidade vivesse frustrada em todo o tempo, ou vivesse manipulada por ele em todo o tempo, porque nós estávamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então quem comanda o mundo é o maligno. Ele que comanda o mundo, o sistema, é o maligno que comanda, que está na direção, porque o mundo jaz no maligno. Por isso que o próprio Jesus diz assim: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você está nele, mas não é dele. Amém? Glória a Deus. Está nele, mas não é dele. Glória a Deus. Porque o plano de Deus resgatou você de lá. O plano de Deus. Por isso que você está no, mas não é do. Por que você não é do mundo? Porque você já deixou as práticas. Por isso que você não pertence mais. E quando nós lemos, Wanderson, no capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 14 e 15 de Gênesis, vou começar aí para você entender e para você também não esquecer do plano e do projeto de Deus, e entender também que tem alguém que luta demais para te frustrar. Frustrar teu casamento, frustrar tua finança, frustrar sua caminhada com Cristo, te atrair para qualquer outro lugar, menos para Cristo. Quando no começo aqui, capítulo 3, versículo 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, vírgula, maldita será mais do que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Foi a sentença da serpente. Foi quando ele, lá no jardim, Luiz, ele conseguiu, ludibriando Eva, ele conseguiu fazer com que Eva desobedecesse uma ordem. Para vocês verem que toda pastora sempre diz assim, que quando eu quebro um princípio, ele mesmo também me quebra. A regra me quebra também. E quando aqui Eva, e juntamente com Adão, quebram uma regra, um princípio, eles foram sentenciados por esta quebra. E a serpente também, juntamente com Adão e Eva, foi sentenciado. Ela recebeu uma punição, a serpente. E aí observamos no verso de número 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, vírgula, uma das sentenças, a serpente e a mulher criaria uma inimizade entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Talvez quando a gente lê isso aqui, Milene, a gente não entende muito, porque parece que fala em código, e de fato fala. Aqui a mulher, você sabe quem é a mulher hoje? Hoje nós sabemos. Quem é essa mulher? É a pastora Juscelia ou qualquer mulher? Não.
essa mulher aqui está falando de Maria, mãe de Jesus. Amém? A semente dessa mulher era quem? Jesus. Amém? Você vai entender por que eu estou te trazendo para esse texto. É claro que você tem que prestar bem atenção para você entender, porque não é fácil. Assim como não foi fácil para mim preparar a mensagem, não é fácil pregar ela e também não é fácil ouvir. Por isso que eu quero fazer de tudo para você entender, porque isso é meu papel, fazer você entender. E aí observamos então que a sentença ela foi dada, colocaria uma inimizade, porque da semente da mulher nasceria alguém que lhe esmagaria a cabeça. Tem um texto que diz esmagará, aqui está ferirá. E esse inimigo da igreja que nasceu sentenciado aqui, ele gravou muito bem essa sentença, porque ele sabe que quando Deus fala, Deus cumpre. Talvez a igreja não tenha tanta convicção, James, disso, quanto Satanás tinha. E quando Deus falou para ele, olha, da mulher vai nascer uma semente que vai esmagar a tua cabeça, você vai ver. Você sabe qual foi a primeira tentativa de Satanás em anular esse plano, esse projeto? Porque daí em diante ele ficou preocupado, e todas as vezes, eu acredito, fazendo uma analogia comigo aqui, com meus botões, eu acredito que todas as vezes que ele visse uma mulher grávida, ele colocava a barba de molho. E aí sabe o que ele fez? Provocou o primeiro homicídio. Fez o irmão matar o outro. Olha só. Porque da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dele. Aí ele vai com a tentativa primeira, faz com que Caim mata Abel. Ou foi Abel que matou Caim? Quem foi? Caim que foi lá, passou o cerol no irmão e primeira tentativa. Se você for na história, pastor, mas não está meio, vai na história que você vai ver que é uma linhagem de busca para neutralizar isso daqui. Neutralizando isso aqui, ele nos alcançaria também, validando o projeto e o plano de Deus que está estabelecido no final. Vou trazer para você. Era essa tentativa. Aí observamos, querido, que lá na segunda tentativa, porque eu não posso falar de todas elas, porque ele foi perseguindo a linhagem, a genealogia, tentando barrar, cortar a genealogia para que não acontecesse o nascimento daquele que pisaria na sua cabeça, invalidaria seus planos, invalidaria seus projetos malignos. Aí ele tenta invalidar, sabe quando? Quando ele entra no coração de Faraó, aleluia, que está em Êxodo capítulo de número 1, versículo 8, Êxodo capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Eu fiquei pasmado com esse negócio, porque quando fala não conhecia José, é porque não saberia também da história de José, não sabia o que Deus tinha feito no Egito por intermédio de José. Por isso que o texto aborda isso, que esse rei levanta
porque sempre Satanás está pronto para usar uma autoridade, um governador, um político, um deputado, um senador, para cumprir ou para provocar suas atrocidades na terra. E aí levanta esse novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Versículo 9. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel, olha a preocupação do rei, é muito e mais poderoso do que nós. É claro que a preocupação do rei trazia uma preocupação aparentemente humana apenas. Pula para o versículo 10. Parece que ele estava preocupado com alguma coisa física, terrena, visível, mas no coração daquele rei já tinha uma estratégia satânica, ele sendo usado por Satanás sem nem perceber. E aí, com a preocupação dele, que estava crescendo o número dos hebreus, aleluia, ele arranja uma estratégia, e Satanás arquiteta um plano diabólico para de novo tentar neutralizar um plano que seria contra ele e um plano também que seria a favor da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo? Por isso que eu quero que você fique atento, acompanha comigo a mensagem para você entender, porque senão você perdeu tempo de vir aqui no culto. E aí veja bem, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e pelejam contra nós, né? E subam da terra. Então a preocupação do rei era apenas uma estratégia de guerra, mas Satanás já estava arquitetando um projeto. Versículo de número 11, aleluia. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramassés. Pula lá, por favor, eu quero chegar num texto. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava. Amém, igreja? Eu falava para o irmão hoje, aquele pastor, estou numa batalha, isso é coisa de crente. Porque quanto mais o inimigo persegue, mais o povo. Vamos lá, irmão, o que está escrito lá? Quanto mais o inimigo perseguia, mais eles cresciam. Então a igreja sempre ela cresceu assim, queridos. Ninguém cresce na bonança. Se você entrou aqui com uma guerra travada, você, oh, glória a Deus. Dá glória a Deus aí, não fica com cara feia, não. Não, aleluia. O pastor do Seis sempre prega aqui assim, olha, ninguém vai entender de guerra mais do que a tal do crente. É uma atrás da outra, você tira o pé de uma e entra na outra. Eu não sei se, não sendo crente, se tem luta, não sei, porque será que tem, gente? Tem também? Não sendo crente, será que tem luta? Acho que não tanta, acho que é menos um pouco. Porque o diabo não preocupa com quem não tem força contra ele. Ninguém que não tem Deus não oferece risco para Satanás, ele vai te largar de lado, você se estrumbicar sozinho. Aleluia. Então, quanto mais perseguia, quanto mais jugo colocava sobre aquele povo,
mais aquele povo multiplicava. Todo o plano que o rei do Egito tentou colocar sobre aquela igreja, sobre aquele povo, mais aquele povo crescia, mais eles multiplicavam. O que é que eu aprendo com isso nessa noite? Que quanto mais a perseguição é sobre a tua vida, significa que a porta do crescimento está escancarada sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Então por isso que Paulo talvez escreveu dizendo: glorificai a Deus na vossa tribulação, porque cada um de nós estamos sendo preparado para um grande enfrentamento, mas também para uma grande vitória. Oh, aleluia. Então quando eu olho para essa igreja também que passa pelas adversidades, pelos enfrentamentos, pelas dificuldades, pelas provas, aleluia, eu vejo que quando você sai dela, você está melhor um pouco, você está mais crente um pouco, você está mais forte um pouco, aleluia. Oh glória, é verdade ou não é? Aleluia. O inimigo pensou assim, quando jogou em você um desânimo, quando jogou em você talvez qualquer peleja, qualquer luta, talvez uma palavra que soou no teu ouvido, ele ficou de lá, olhando, dizendo: agora vai parar, agora vai perder. Mas daqui a pouco você levanta mais forte, mais renovado, porque a palavra do Senhor diz que o poder de Deus aperfeiçoa é na fraqueza. E quantas vezes eu e você estamos fracos, mas todas as vezes que nós estivermos fracos, vem o Deus que me fortalece e me põe de pé. Todas as vezes que você cair, Ele vai estar pronto para te levantar e te fazer ter vitória. Quero trazer uma palavra de esperança hoje para você. Não baixa a cabeça para o teu inimigo, para o teu adversário. Se ele está te perseguindo, ele está contribuindo para a tua bênção e para a tua vitória. Se você crê nisso, diga amém nesta noite. Aleluia. Não baixe a guarda. Aleluia. Não baixe a guarda. Continue de cabeça erguida, ainda que a prova esteja grande. Então quanto mais perseguia, mais multiplicava. E tanto mais cresciam, de maneira que se, aleluia, enfadavam por causa dos filhos de Israel. Pula lá por favor, versículo 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, irmãos, todos os meios que arrumou, ele não conseguiu parar o plano, ele não conseguiu parar o projeto. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. O diabo pode até tentar contra ela, mas todas as vezes que ele tentar, ele vai ser frustrado. Aí sabe o que aconteceu? Veio o que talvez ninguém esperava. Para nós eliminar esse povo, Luiz, vamos agora baixar um decreto. Todas as mulheres grávidas desse povo, vocês vão sondar. Viu, Luana? Já pensou? Luana está grávida. Sabe o que ia acontecer? Um soldado do egípcio ia mudar para perto da casa dela, só para sondar, Paulo, para ver se era menino ou menina quando nascesse. Olha que estratégia. Se fosse menino, era para matar. Mais uma vez a tentativa do plano de Satanás. Aí observamos que chamavam as parteiras para fazer o parto daquelas hebreias. E as hebreias, porque Deus tem seus súditos em qualquer lugar. Deus tem os seus vasos para ser usado em todo canto da terra. Deus tem um vaso lá para ser usado. O faraó chama a parteira e diz: olha, vai nascer a meninada, porque o povo, a mulher parideira, faz filho. Foi pensando assim, se nós nessa época já veio filha doidado, imagina naquele tempo.
A escolinha da igreja, como é que não era? Era menino que não acabava mais. E aí, as parteiras, quando recebia a notícia que a mulher estava prestes a dar à luz, corria lá. E se fosse menino, elas davam um jeito e escondiam o menino. Chamaram as parteiras para uma reunião, disseram: olha, o que é que está acontecendo? Disse: olha, as parteiras disseram para o faraó, dizendo: olha, a mulher é boa demais para parir. Quando a gente chega lá, já ganhou. Glória. Estratégia de Deus. Porque quando Deus diz não, Satanás tem que obedecer. Chega na hora de Moisés nascer, porque Moisés era da linhagem. Moisés, dentro da tipologia, é um Cristo. Vocês foram olhar a tipologia, Moisés é um Cristo, é uma tipologia que as características de Cristo nós encontramos em Moisés. E aí observamos que o plano de matar todas as crianças era o medo de Satanás de nascer no meio desses homens, aquele que Deus falou lá em Gênesis 3,14, quando sentenciou. Porque ele sabia que ia acontecer. Deus arquiteta seu plano, porque todo plano de Satanás contra a vida da igreja, ao invés de tornar maldição, elas são invertidas em bênção. Por isso que macumba não pega em crente. Estou falando de crente. Macumba não pega em crente. Inveja não pode pegar crente. Olho gordo não pode pegar crente. Quebrante, né? Esses caras bonitos assim, né, Bruno? Pode pegar. Anda pegando quebrante, pode não, né? Né, Joadir? Esses negão bonitos assim, não pode pegar quebrante não. Pode não. Porque todo plano arquitetado de Satanás contra a igreja cai por terra em nome de Jesus. Aí eu lembro do que o profeta Isaías escreveu lá no 54:17, dizendo: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Diga amém. Toda língua enganosa contra ti, tu as condenarás. Tem crente que ora contrário? Tem, mas não pega na minha vida. Tem crente que ora contrário para você? Tem, mas não vai interferir, aleluia, no teu crescimento, vai contribuir para a tua vitória, porque quem falou a teu respeito foi Deus, e ninguém pode mudar o decreto de Deus na tua vida. Ninguém pode mudar, ninguém. Balaão, quando foi chamado pelo rei da época lá, que eu não lembro o nome, pastora, se você lembrar me fala. Foi chamado Balaão, que era o profeta da vez. O rei chama e disse: olha, eu sei que onde Israel passa, quem levantar contra eles é morto, não tem jeito, porque Deus é com eles. Se é o profeta da vez, profetiza contra Israel, por favor, te paga um dinheirinho. Recebeu o dinheiro e profetizou. Foi quando a mula falou com Balaão, lembra? E a Bíblia diz que quando um profeta falasse, lembra quando Elias falou assim para o rei Acabe: não vai chover por 3 anos e 6 meses, não vai chover, e só vai chover quando eu falar, segundo a minha palavra. Você está doido?
Você está doido? E por 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água. Aí daqui a pouco ele pega o servo dele, Geazi. É Geazi que era o servo dele? Falou assim: vai lá naquele monte lá e dá uma olhadinha para lá para ver se você vê alguma coisa. O menino foi lá, correu, pois não tem visão de crente, não vê nada. Num lugar que o crente ungido vê tudo o que é carnal, não vê nada. O servo vai lá, olha, não vê nada. Volta para trás, não vê nada, e volta de novo. Depois a terceira vez ele disse: olha, eu vejo lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai lá e fala para Acabe correr para não morrer afogado, porque vai chover. Eita glória. Amém ou não amém? Quando o profeta falava era lei. Era lei. E aí o rei sabia que quando um profeta chama Balaão e manda profetizar, Balaão foi lá, recebe, Balaão vai lá, recebe o dinheiro, a propina, e vai lá e profetiza maldição contra Israel. E a Bíblia diz que Deus transformava a maldição em mais alta, a maldição em mais alta, a maldição em bênção. Oh, glória! Sai da frente, Satanás, de uma igreja que sabe os seus direitos. Sai da frente. Oh, irmãos, você tem direito. Exerce, executa, usa das legalidades que o Senhor já te deu. Deus já te deu legalidade para você. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou trazendo uma palavra de esperança para você. Aleluia. Quem falou que esse ano não foi bom? Talvez não foi como você planejou até aqui. Até porque o ano não acabou. Ainda tem mais uma semana. Tudo pode mudar. Deus não precisa de tempo para fazer. Ele é o dono do tempo. Aquilo que não aconteceu contigo durante todo o ano pode acontecer essa semana, mudando a tua história, só para dizer, olha, só para provar, apesar de que Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa. E aí está determinado que todos os filhos, então os rapazes, os meninos morressem. A estratégia então veio, usou as parteiras. Aí o menino Moisés começou a crescer e começou a chorar. E aquilo trouxe preocupação. Quando viu a mãe de Moisés que não daria mais para esconder o menino, faz o que? Leva para o rio Nilo, põe dentro de um cestinho, né? Será que é por isso que chama os bercinhos de vime das crianças? Moisés? Será que é por isso? Betomon, ô mãe corajosa. Mas é porque está na direção de Deus, irmãos. Quem está na direção de Deus faz cada coisa. Você falou assim, não, isso aí agora vai se rebentar. É a vitória dela, está ali. A mãe vai, põe o filho no rio, e o menino desce rio abaixo. Fico pensando, foi embora para casa, deitou a cabeça no travesseiro, dormiu tranquilo. Quem está na direção de Deus, mas eu não ronco não, viu, Bruno? Fiz só uma simulação de quem está dormindo. Quem ronca não precisa levantar a mão. O tal do ronco é difícil, né? E aí, o que acontece? Quem está na direção de Deus não preocupa, né, pastor?
Balaque, rei de Moabe, eram os moabitas, estava com medo de Israel. Então, o menino é colocado dentro do rio, o rio desceu o menino, aleluia, aquilo que parecia ser a derrota, aquilo que parecia ser a frustração, aleluia, aquilo que parecia ser a vitória de Satanás, porque se Moisés morresse não teria um sucessor da sua genealogia. E aí ele desce, lá embaixo, quem estava tomando banho? A filha de Faraó com suas criadas. Deus falou para elas antes que Joquebede mandou o menino, colocou o menino lá, disse: vai tomar banho no rio, vai lá se refrescar, está muito calor. Mandou um calorzinho, elas foram para lá tomar banho no rio. E aí daqui a pouco o menino encosta mais ou menos uma distância assim, começa a chorar, e uma delas ouve e busca o menino. Oh glória, estratégia de Deus. Enquanto o menino descia, a Bíblia fala que Miriam andava paralelo com o menino para ver o que ia acontecer com o menino. Chegando lá, a filha de Faraó olha, disse: um menino, e bonito menino. Aí chega a Miriam, e elas começaram a conversar. Disse: agora o que nós vamos fazer para amamentar esse menino? Disse: eu conheço uma mulher das hebreias que amamenta. Então vai lá e manda chamar, traga ela para amamentar esse menino. Quem que Miriam buscou? A própria mãe de Moisés. Posso ouvir um glória a Deus mais? Aleluia, estratégia de Deus. Aquilo que parece que é a tua derrota, a estratégia de Deus para a tua vitória. Oh, entenda isso, queridos, entenda isso. Moisés foi criado dentro do palácio para aprender tudo a respeito, aleluia, do Egito, para depois ser o libertador do povo de lá. Oh Deus maravilhoso! Satanás ainda que tentou, mas toda a estratégia dele contribuiu para a vitória do povo de Deus. Aleluia! E assim sucedeu, várias outras tentativas que não dá para mim colocar no meu texto. E aí vem capítulo 2, versículo 16. Mais uma vez, Satanás intenta para não deixar com que você hoje tivesse esperança, para que hoje você não estivesse comemorando o nascimento do teu Senhor, teu Salvador. Porque se você não acreditasse em Deus agora, você estaria acreditando em quê? Se você não tivesse Jesus para crer, você estaria crendo no que será? Talvez em qualquer Deus, talvez no rato, como na Índia, diz que Jesus é o depois do rato. Jesus é Deus lá, mas é depois do rato. Tem tantos outros animais como Deus. Quem sabe nós teríamos um Deus também desse, que você precisaria mudar ele de lugar. Mas o nosso, quem nos muda é Ele. Não é nós que mudamos o nosso Deus, é Ele que nos muda de lugar. Porque como foi lido o texto desse início de culto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Oh glória, quer dizer que Ele mudou você de um lado para o outro, levou para lá, trouxe para cá, aleluia, abateu se precisasse abater, mas pronto para te levantar, te quebrou muitas vezes, mas te refez outra vez e para melhor, para a glória do nome dEle. E o sacerdote de Midian, não, eu não falei, né, querido? É verdade. Senão não bate, né? Tiver um erro,
Não bate. 2,16 de Mateus. Aleluia. Então Herodes, outro governador, está vendo como que Satanás sempre usou as autoridades para prensar um povo, para colocar jugo sobre o povo? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todo. O que tem a ver? Parece que está desconectado. Sabe por que os magos não foi lá revelar onde que estava, né? Mas Satanás já tinha um propósito no coração de Herodes. Talvez ele nem sabia. Por que Herodes estava tão interessado em Jesus? Porque ele queria matar a promessa que tinha sobre a nossa vida. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos dos 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Pula lá, por favor. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação e choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. O projeto de novo de Satanás para impedir o plano, o projeto de Deus, que era: da mulher nasceria uma semente que te esmagará a cabeça, e no mesmo tempo aniquilando um projeto arquitetado por Deus, trazido por esta semente, aniquilando Satanás e dando vitória para a igreja. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A tentativa outra vez frustrada, porque o diabo tentou de tudo. Agora eu fico assim analisando, que sempre o diabo quis arrancar Jesus, aleluia, o Salvador, o projeto, o plano, o verbo que se faria carne, no capítulo 1 de João, para habitar entre nós, trazer a direção, né? Porque se Jesus não tivesse cumprido a sua trajetória, a igreja não teria um caminho para andar. Ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. A igreja não tinha verdade, a igreja não tinha vida, a igreja não tinha caminho, a igreja não tinha Salvador, a igreja não tinha, aleluia, condição para pagar o seu resgate. Ela seria condenada porque ela não teria advogado. Eu preguei aqui esses dias. Você está vendo por que Satanás luta tanto para nos afastar, para nos direcionar para outra direção a não ser Cristo? E eu estava meditando hoje, que hoje, como sempre, a simbologia do Natal hoje não é mais Jesus, é o Papai Noel. Se você perguntar para qualquer criança, o símbolo do Natal para ele é o Papai Noel. Você acha que isso é só um comércio? Você acha que isso é só um meio de ganhar dinheiro? Não. Desviando o foco. É assim que ele trabalha. Aí, vamos comemorar? Vamos. Qual que é a comemoração? Comer bastante, encher o pandu,
uns de comida, outros de cachaça. Ainda bem que crente não bebe, né? Não bebe mais tanto. E assim fica, essa é a comemoração. Põe lá um pinheiro, né? Quem pôs a arvinha de Natal em casa? Quem pôs aí? Quem mais? Os crentes ficam até com medo. Ah, mas é pecado. Não, não é pecado não, queridos. A gente não pode perder o foco. Eu posso ter a arvinha lá para brilhar, para pôr o presente, trocar presente. Posso sim, não é pecado não. Eu só não posso perder o foco. O que é o Natal para nós? Natal é um divisor de águas. Natal é o tempo de receber presente dos céus, e nós recebemos o maior presente que o homem podia receber. Deus mandou para cá num pacotinho chamado Jesus, para restabelecer a nossa esperança, a nossa salvação. Oh, aleluia. E aí observamos que a estratégia de Satanás mais uma vez foi frustrada, porque todo o plano dele não pode prevalecer contra os planos de Deus. Ele não pode ter vitória. Aleluia. Aí observando por que o diabo lutou tanto para impedir, porque ele não queria na casa dele alguém para mandar nele. Ele queria ficar aqui, irmã Helenir, tocando terror. Ele queria ficar aqui, irmão Fabiano, comandando o negócio tranquilo, porque Jesus estava lá, né, Jean? Jesus estava lá, ele já estava no mundo comandando, tocando terror. Por isso que Paulo escreveu, não canso de falar esse texto. Por isso que Paulo escreveu: pois todos pecaram. O que o diabo quis fazer? Fazer com que todo homem pecasse, para ele colocar tudo num balaio e dizer: agora quem manda sou eu. Era isso que aconteceu, queridos. Foi isso que aconteceu. Agora quem manda sou eu. O mundo já é meu, eu já estou no mundo, eu comando. A Bíblia chama ele de príncipe deste mundo. A Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo. Você vê a gravidade. Por isso que a gente precisa sair do mundo. Por isso que as nossas práticas não podem ser mundanas mais. Eu preguei isso aqui domingo passado, foi uma mensagem difícil. Eu fui para casa, porque eu vou só Jesus na minha vida para pregar uma mensagem daquela. Porque você pensa que é gostoso pregar uma mensagem de chicote, de dureza, de cobrança. Não, irmãos, a gente paga um preço que você não tem noção, para trazer uma mensagem direcionada, que vai de encontro na tua necessidade, que vem chamar a tua atenção, que vem abrir os teus olhos para a realidade. E é o que nós temos lutado para fazer. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas que a gente tem lutado para fazer isso, para trazer uma mensagem que abra não só o teu coração, mas a tua mente, porque todo o processo está aqui na mente, de aceitação ou de recusar aquilo que você ouve. Está aqui, ó. Ou você aceita ou rejeita. A hora que você fala assim: essa palavra eu não recebo, não tem ninguém que faz você aceitar. Ninguém. Você entra na igreja do mesmo jeito, se brincar sai pior do que você entrou. Mas eu fiquei feliz porque eu visitei alguém essa semana, e ele falou assim: pastor, estava vivendo uma situação tão difícil, que eu falo assim, que a maior dificuldade, Teixeira, que o homem enfrenta, que nós enfrentamos, é a dificuldade interna.
é quando ela é dentro de casa. Quando a dificuldade é lá fora, você resolve fácil. Mas quando ela é dentro de casa, só o sangue de Jesus. Se você não tiver uma estrutura para recorrer a Cristo, desanda tudo. Aí ele falava assim para mim: pastor, eu estava com tantos pensamentos errados na minha cabeça, mas aí eu fui para a igreja, e quando eu saí de lá, pastor, eu estava diferente. Oh, aleluia. Você não tem noção o quanto isso é compensador. Porque às vezes você vai embora daqui, irmãos, você vai com uma consciência, o diabo fica te acusando. Você machucou eles, você maltratou eles. É desse jeito. Te arranca o sono, você perde o sono. Eles não vão vir mais na igreja, porque a mensagem foi dura. Aí vem uma palavra dessa, eu falo: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Isso é a convicção de que a gente não prega aqui aquilo que a gente quer pregar, mas a gente prega aqui porque essa igreja, ela não é propriedade nossa. Essa igreja, ela é propriedade do Deus Todo-Poderoso, e Ele sabe qual é a necessidade dela. Toda mensagem que é pregada aqui, ela não é jogada ao vento. Alguém está precisando ouvi-la. E eu tenho certeza que hoje você está precisando ouvir essa palavra. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso. Isso é o que me mantém aqui, essa convicção. E aí, todo plano frustrado, porque ele investiu tudo que ele podia investir para não deixar acontecer a vinda desse, que não foi revelado o nome, mas que do ventre de uma mulher nasceria e neutralizaria ele. Ele investiu tudo que podia para isso não acontecer. Sabe por quê, queridos? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 2, não, Marcos 3:27. Era o que o diabo não queria. Ele queria ficar aqui, sozinho, comandando o barraco, como diz o ditado, comandando a sua vida, sem ninguém interferir, dando uma ordem para morrer quem ele quisesse que morresse. Porque Jesus, no capítulo 10, ele revela dizendo que o diabo veio só para, de novo, é para isso que ele veio. Ele estava aqui já fazendo, matando, roubando e destruindo. Roubou a igreja, matou a igreja. Estava só a carcaça de pé, mas não tinha mais espírito, não tinha mais contato com Deus, não tinha mais vida. Mas a parte B do texto do capítulo 10, verso 10 de João, diz que ele veio para essas três coisas. Mas Jesus vem dar um brado dizendo: mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Aleluia. Tem dois interessados em você. Tem alguém querendo matar você, mas tem alguém querendo te dar vida. Aleluia. Tem alguém querendo que você seja um fracassado, mas Jesus já profetizou e disse: em mim você tem vitória. Todas as bênçãos liberadas em Cristo Jesus já está liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre a igreja de Cristo Jesus.
toda maldição do capítulo 10, toda morte sobre esta igreja, pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo nesta noite. Eu profetizo vida sobre esta igreja, vida em Cristo Jesus. Ele veio para roubar o que é teu, mas Jesus veio para te dar em abundância. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que o inimigo não queria ser incomodado? Porque o mundo é a casa dele. O que o mundo é para o diabo? Casa. O mundo é a casa do diabo. Ninguém pode roubar os bens do valente. Você sabe quem que é esse valente? Pode falar. Pode falar. Sabe quem é esse valente que Jesus está chamando de valente? É o diabo. Tem muita gente brincando com ele. E Jesus o chamou de valente. Sabe o que é o valente? O valente é o que não desiste de jeito nenhum. Tem aquele cachorrinho. Você dá na tua canela de novo. Esse é o valente. Já viu isso? Você já viu o pitbull desse tamanho, o cachorrinho vem lá? Eu tinha um cachorro, chamava Caçula aqui, não sei se vocês lembram. Cachorrinho desse tamanhozinho assim. Uma vez um pitbull solto escapou e veio. E esse Caçula peitou esse pitbull bem no canto da igreja aqui, ó. Acho que o pitbull olhou para ele e falou: ô coitado, babou tudo no meu cachorro. Acho que pensava em morder e parava, porque não ia valer a pena. Oh, valentia. Talvez impediu de pegar alguém, porque envolveu ali os dois, né? Ficou ali uma meia hora naquele bafafá ali. Então o valente, ele sabe que vai perder, mas ele te encara. Ele fica na tua cola. E o valente é assim, se você vacilar, ele te põe no chão. Te põe no chão. E aí, Jesus está falando que ninguém pode, ninguém rouba os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não amarrar. Está entendendo? O mundo é a casa de quem? Pode falar, irmãos. Esse é, quando a gente fala, memoriza. O mundo é a casa de quem? Cuidado, Leandro. Credo, né? Credo em cruz, né? Ó. Aí ele está falando que ninguém entraria na casa do valente. Então Jesus ia entrar onde? No mundo. Casa do valente. Ele já estava aqui. Valente, posse de todo mundo. Você é meu, você é meu, você é meu, você é minha, tudo era dele. E era mesmo, irmão. Não, pastor, eu não. Era dele. Aí Jesus entrou na casa do valente. Fez o que com ele? Amarrou. Oh, glória. Está sentindo a tua vitória? Amarrou, neutralizou, tirou o poder que ele tem sobre a tua vida. Amarrou. O valente, e então roubará a sua casa. Quer dizer que Jesus entra na casa dele, a qual todos nós era parte desta propriedade maligna. Eu preguei isso domingo.
Eu preguei um texto que quem comete pecado, quem lembra onde está? Se o gurizinho conseguir achar, acho que é 1 João, sei lá, vê se você acha. Eu preguei isso domingo passado. E aí Jesus entra na casa do valente, ou antes de entrar, amarra ele, neutraliza toda a força de Satanás, que me impediria de ser vitorioso, que impediria você de ter vitória. Foi amarrado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amarrou, quer dizer, você só se ele deixar, você toca nele, mas do contrário, você não tem mais poder. Eu te neutralizo. Parece que eu vejo Jesus dando um mata-leão nele assim, sabe? E dizendo: nunca mais, porque essa propriedade é minha. Aleluia, louvado seja Deus. Achou? Tá ali. Eu expliquei aqui domingo. Existe a diferença do pecar e do viver na prática. Quem pratica o pecado é do diabo. Quer dizer, quem vive na prática é dele. Não será, está falando do presente. Então quem vive na prática é dele, porque o diabo peca desde a fundação do mundo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Oh glória, oh aleluia, louvado seja Deus. Então quando nós olhamos para o texto de Marcos 3:27, que o plano de Deus era fazer com que Jesus viesse para cá. Olha, vai lá, porque ele já tomou conta, ele é astuto, ele é terrível, ele já tomou conta. Vai lá, entra lá, amarra ele, toma as ovelhas lá das mãos dele. Aleluia. Para isso o Filho do Homem, o Filho de Deus se manifestou, foi para desfazer, para tomar você das garras de Satanás. É o que nós olhamos para Colossenses no capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Aleluia, louvado seja Deus. Foi de onde Jesus nos tirou, foi com esse projeto de Deus para vir aqui, neutralizando todas as astúcias de Satanás, o qual nos tirou das potestades das trevas. Aonde é que a igreja vivia? Na potestade das trevas. Não tem como você recusar. Está dizendo, era lá que nós estava, que eu e você estava, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é? Jesus Cristo. Quer dizer, tomou você dele e disse: agora é meu, quem manda nele sou eu, quem conduz ele sou eu. Você amaldiçoava, matava, roubava, mas eu quero dar vida e abundância para ele. Eu quero abençoá-lo, eu quero dar vida, eu quero dar vitória, eu quero que ele seja vencedor. Essa é a diferença, queridos. E o versículo de número 15, aleluia, continua tendo aqui algo tão interessante para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ainda que o diabo investiu pesado para neutralizar, para não deixar isso aqui acontecer, mas Jesus veio com a sua majestade, como leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, aleluia, para que essa igreja pudesse ser vitoriosa, para que ela pudesse ser vencedora. Não volte aos rudimentos antigos, não volte a viver na prática do pecado, porque viver na prática do pecado é voltar novamente aos rudimentos antigos. E para encerrar, queridos, aleluia, ainda Colossenses capítulo 2, 14 e 15, para nós encerrarmos. Aleluia. Está vendo por quê? Está vendo qual era o papel? O papel da semente que nasceria da mulher. Qual era a função dele?
aleluia, amarrar primeiro o valente que tinha possuído esse mundo, aleluia, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Essa cédula era como um documento que te daria o direito de ser condenado. É como uma cédula que o diabo tinha como propriedades sua. Aí que Jesus veio fazer o que? Riscar, anular todo o poder de condenação sobre ti. Foi anulado em Jesus. Fora de Jesus não tem nada para você. Por isso que eu aconselho essa igreja, em nome de Jesus, não o deixe por nada. Porque a cédula que te dava direito, que dava direito para Satanás de ter propriedade sobre você, aleluia, Jesus veio, riscou essa cédula, anulou essa cédula, aleluia, porque ela era contra nós, na sua ordenança, a qual, alguma maneira, nos era contrário, e atirou do meio de nós, aleluia, cravando-a na cruz. Aqui está a sua vitória. Talvez você não tenha dado importância ao que Jesus tem feito por você. Talvez você tenha tido Jesus como qualquer pessoa. Isso não muda nada em relação a quem Ele é. Mas em relação a nós, muda tudo. A cédula de condenação, ou ela é riscada por Jesus, ou ela vai permanecer lá para o último dia para ser apresentada contra a nossa vida, porque a Bíblia diz que ela é contra nós. Essa cédula é um documento de direito. Talvez Satanás vai dizer, vai chegar lá para Deus e falar assim: aqui ó, ela é minha, aqui ó, direito meu, ela também é minha, não tem ninguém pagou a dívida, ela tem uma dívida comigo, bora filha, bora, papai Geraldo, mamãe Tana. A cédula não foi riscada, a cédula permanece, tem validade. Oh glória, tem validade, tem validade. Está vendo a importância? Se não riscar, ele vai apresentar, ele é contra nós, é contra a igreja. Caiu a Bíblia aí? Caiu? Diz que tinha um homem que chamava João, lá em Rondonópolis, e ele arrumou um apelido de 120, porque ele disse que deu um glória a Deus dentro de uma igreja lá, que caiu 120 Bíblias no chão. Falou assim, ou ele gritava muito alto, ou os irmãos estavam todos dormindo, né? Só viu Bíblia caindo. Aqui só tem uns que dormem, outros não. Eita glória. A gente ri, mas a coisa é séria. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, versículo de número 15. E desejando os principados e potestades, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, vitorioso. O diabo tentou desde o princípio até o final,
para não deixar o plano de Deus ser executado. Ele ainda está amarrado, mas a Bíblia diz que vai chegar a hora que a sua cabeça vai ser esmagado. Amém? É quando a igreja se deparar ante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que serão chamados o diabo, os falsos profetas. Vocês lembram que eu sempre falo aqui que o inferno não foi feito para homens nem para mulher, não foi feito para ser humano, não, foi feito para o diabo, a besta e os seus anjos. Mas o diabo vai lutar para te levar para lá. O diabo vai lutar para me levar para lá. Então, abrace com Jesus. Não perca Ele por nada. Vamos cantar. Vamos adorar. Fica de pé, por favor.